Aleluia! Muito bem, nós estamos aqui rompendo agora com 259 dias, sabe, queridos? E que bom que você está aí. Só de você estar aqui, isso já é uma vitória para mim, sabe por quê? Significa que você está disposto, está inconformado com a vida que você tem levado. E sabe, queridos, é exatamente o que a palavra do Senhor nos diz, né? Olha, não se conforme, não se amolde ao padrão desse mundo, mas se permita, ou seja, nós é quem permitimos, né, ser transformados pela renovação do teu entendimento. Para quê? Para que veio esse alerta lá em Romanos 12:2? Para que eu e você venhamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Amém, queridos? E tudo isso se dará, claro, através da leitura da Bíblia, queridos. É isso, só tem como eu e você sermos melhores conhecendo a verdade. E a verdade, queridos, ela nos liberta de toda mentira, de todo engano, de toda prisão, de toda opressão. É isso. Então, tá aqui uma das razões, né? O meu encorajamento para você vir comigo nessa jornada de leitura total da Bíblia, tá bom? Nós estamos hoje, de acordo com o nosso cronograma, no livro do profeta Amós. É um livro um dos livros dos profetas menores, né? Que alguns estudiosos vão estar falando. E eu vou contar tudo para você hoje, aqui do capítulo 6 ao capítulo 9, o que está acontecendo. No devocional anterior nós falamos do capítulo 1 ao 5. Hoje nós já vamos encerrar o livro do profeta Amós, né? Um livro curto com 9 capítulos. Eu vou te dar aquele feedback de quem foi Amós, né? O que estava acontecendo aqui nessa época, para te deixar por dentro de tudo. Para quando você for fazer a sua leitura, claro, você sim ler e pensar, é verdade, hoje a Mayara falou sobre aquilo no devocional, não tô entendendo o que ela mencionou, para fazer sentido para você, né? Porque uma das coisas, queridos, que paralisa o cristão na leitura da Bíblia, porque eles dizem assim, poxa, a leitura é muito difícil, eu não consigo entender, eu começo a ler, mas eu não entendo, então logo eu desanimo, deixo pra lá e, enfim, até eu ler de novo, acaba levando alguns dias, né? E não é esse o propósito, querido, sabe? A verdade mesmo dessa palavra é que nós precisamos da revelação dela, né? Não é uma simples leitura, não é qualquer palavra, não é um livro qualquer, realmente não é, né? A palavra vai nos dizer, a palavra de Deus, né, vai nos dizer que essa palavra é uma palavra viva, é uma palavra eficaz. Nós sabemos que realmente, queridos, nela há uma revelação que nós precisamos captar. E é essa revelação, queridos, essa unção que vem carregada com essa revelação e com essa palavra que muda realmente as nossas vidas, tá bom? Então eu tô aqui junto com você nessa jornada para que possamos fazer do ano de 2021 e dos outros anos que estão por vir os melhores anos da nossa vida. Por quê? Porque, como eu falei, quando a gente conhece a verdade, nós somos libertos da mentira, nós somos libertos do engano, dos sofismas, de coisas que colocaram em nossa mente, religiosidade, sabe, enganos? E aí a gente vai avançando, se libertando, conhecendo mais a Deus, o seu caráter, todas as promessas que estão contidas aqui, queridos, todas as garantias. E eu vou te falar, não tem como mais nós sermos os mesmos, amém? Então essa é a proposta aqui que nós estamos fazendo para esse ano, para a sua vida, tá bom? Então, sem mais delongas, eu quero fazer uma oração por você. Você que pode, fecha os seus olhos e, claro, daqui a pouquinho vou te dar o resumão de tudo que está acontecendo bem rapidamente aqui no livro do profeta Amós, tá bom? Se você puder, vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque sabemos que somos escolhidos e escolhidas do Senhor. Sabemos, Pai, como diz a Tua palavra em Eclesiastes 3, que há um tempo determinado e há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. E nós clamamos a Ti agora e pedimos que o Seu tempo e o Seu propósito, que eles se cumpram em nossas vidas, Senhor. Te pedimos perdão pelas vezes que nós acabamos procrastinando, adiando, ó Pai, coisas que nós precisávamos fazer nesse momento ou naquele momento e nós acabamos não fazendo, Pai. Nos ajude a melhorar. Nós pedimos ao Senhor que, por favor, nos ajude para que possamos permanecermos firmes, Pai, nos Teus caminhos, para que possamos, Pai, ter mais sede e fome do Senhor, sede e fome em Te conhecer, Pai, sede e fome, Pai, em
receber mais de Ti. Pai, nós pedimos a Ti agora, nos ajude, tira de nós ansiedades, preocupações, Senhor, sintomas e sentimentos, Pai, que nos afastam da fé, porque nós, Pai, somos um povo da fé, nós não vivemos pelo que os nossos olhos naturais veem, nós vivemos, Pai querido, por fé. Não por vista, nós vivemos por aquilo, Pai, que nós estamos crendo e não por aquilo que os nossos olhos naturais alcançam. Então, Senhor, nos ajude, pedimos ao Teu Santo Espírito que nos conduza em todas as coisas. Nós pedimos também ao Senhor olhos espirituais abertos sobre nós. Pedimos a Ti uma sabedoria fora do comum, para que possamos, ó Deus, mergulhar em Ti todos os dias da nossa vida, cada dia mais. Oramos em nome de Jesus. Amém? Então, glória a Deus por isso. Que bom que você tá aí. Que bom, eu fico muito feliz. Que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Olha só, livro do profeta Amós, gente. Quem foi Amós? Nós falamos sobre isso no devocional anterior, né? Eu falei acerca de Amós, que Amós, ele era, para alguns estudiosos, tá, queridos? Ele é considerado como um pastor, né, de ovelhas. Alguns estudiosos já vão dizer que ele não era somente pastor, né? Que ele, queridos, era como se fosse, só para você entender, um mercador da época, né, queridos? Tinha vinhas ali, tinha criações. Isso vai ficar, inclusive, mais claro para nós hoje, né? Nesse devocional de hoje, no capítulo 7, é mencionado acerca disso. Mas o que nós bem sabemos no fringir dos ovos, para que você entenda, no final das contas, é que independente da função natural que Amós tinha, querido, sabe o que acabou acontecendo? Deixa eu só ajustar essa câmera aqui. Sabe o que acabou acontecendo? O Senhor escolheu Amós. Então, independente da função que ele tinha natural na terra, o que acabou acontecendo? O Senhor chamou ele como profeta e falou: Amós, eu preciso que você vá até ali e realmente entregue essa mensagem ao povo. Por quê? Porque o povo, Amós, está indo seguir a outros deuses. Isso está me deixando irado. Lembre a eles, Amós, as consequências de tudo que acontecerá por causa desse desvio de rota, tá bom? Só para você entender, é mais ou menos isso. Por quê? Porque o povo estava vivendo num tempo, querido, onde a idolatria, né? Onde a maldade, onde enganos, queridos, estava reinando no coração do povo de Israel. Então aqui, só para você entender, gente, eu ainda continuo tentando ajustar essa câmera aqui pra ficar boa. Essa daqui tá ótima, essa daqui que não tá muito boa, mas vai ficar bom. Então, pra você entender, tá bom? Então, Amós foi levantado aí, ele era da cidade de Ticoa, né? Com essa mensagem que era endereçada ao povo do norte, que era o povo de Israel. Legal? Pra você entender, então. Como eu mencionei pra você, né? Nós vamos ver alguns historiadores falando acerca da função real de Amós, mas independente dessa função, aqui na palavra mesmo, nós vemos muito claramente as versões, algumas versões chamando ele de pastor e outras versões chamando ele realmente de mercador, ele dizendo que realmente não nasceu como profeta, né? Ele era tipo um boiadeiro e um cultivador, na tradução viva que é a que nós estamos estudando, né, e fazendo leitura. E aí ele está dizendo, mas o Senhor me ordenou, então eu vim. Amém? Então vamos juntos. Deixa eu te contar então a partir do capítulo 6, já te fiz uma introdução, te coloquei aqui dentro do livro de Amós. Vamos continuar o que está acontecendo aqui. Então no capítulo 6, queridos, o que nós vamos perceber? O Senhor dizendo então que castigaria o povo. Então ele está dizendo, olha, vocês afastam qualquer pensamento do castigo que os espera, mas as suas obras acabam apressando o dia do julgamento. E de repente, essa grande farra que vocês estão fazendo aí vai ter fim. O Senhor dizendo, né, queridos? E ele continuou, para finalizar já o capítulo 6, dizendo, nação de Israel, eu vou trazer uma outra nação para atacar vocês. E essa nação os apartará desta fronteira norte até a extremidade sul. E vocês verão, eu, né, como eu sou o Senhor dos exércitos. Queridos, o negócio estava bem terrível. Quando você for fazer a leitura, inclusive aqui no capítulo 7, nós vamos perceber que Amós ele teve uma visão. Na verdade, aqui, ele teve 3 visões. A primeira visão, ele teve uma visão de gafanhotos. A segunda visão foi uma visão
de fogo, né? A palavra vai dizer isso, que era uma visão de fogo que acabaria inclusive com as plantações e vinhas que haviam ali. E a terceira visão que ele teve foi Amós, como se ele estivesse vendo o próprio Senhor com um prumo na mão, só para você entender. E que com esse prumo, queridos, o Senhor estava ali perguntando para Amós se Amós via, né? Porque olha só, entenda, ele teve essas visões e ali o Senhor dizendo o que faria com o povo. E aí Amós acabou intervindo, tá? Então ele falou, mas Senhor, abandone essa ideia, não faz sentido o Senhor fazer isso com o seu povo. E aí o Senhor abandonou a ideia dos gafanhotos. Na segunda visão, né, quando ele mostrou para Amós essa questão do fogo que castigaria ele tudo, ele foi interveio mais uma vez ao Senhor e disse, Senhor, não faça isso. E o Senhor mais uma vez disse, tá bom, não vou fazer. Mas na terceira visão, queridos, que foi essa do prumo, né, onde ele começou a medir o povo ali, ele disse, olha, agora Amós, eu não vou mais perdoar. Entenda, é como se ele estivesse falando isso, estou parafraseando para você. E aí ele falou, olha, eu vou medir o povo, e quando eu meço o povo, eu percebo o quê? Que eles estão tortos, né? Eles não estão corretos. E aí, queridos, o que acabou acontecendo também no capítulo 7? Nós vamos perceber que havia um homem chamado Amazias, que ele era sacerdote ali de Betel. Ele, queridos, envia um mensageiro, faz toda uma futrica, faz toda uma fofoca, envia uma mensagem mentirosa, tá bom? Vamos falar assim? Ele enviou uma mensagem mentirosa ao rei. E ali, querido, o rei Jeroboão da época, né, falando acerca de Amós, que Amós tinha falado coisas e Amós não tinha falado aquilo. Aí depois, Amazias manda um mensageiro até Amós, dizendo para Amós o seguinte, Amós, olha só, se eu fosse você, eu ia embora daqui, falou para ele, sabe, na mensagem, para você profetizar em outro lugar, para você viver em outro lugar, tá bom? Aqui não é mais lugar para você, vai incomodar em outro lugar, rapaz. Bem duramente falou mesmo a mensagem com Amós. E Amós, queridos, respondeu o seguinte para Amazias, olha, eu não sou um profeta e eu nem nasci em uma família de profetas. Eu sou apenas um boiadeiro e cultivador de figos silvestres. Sigo figos silvestres. Mas o Senhor me tirou junto dos rebanhos e me ordenou: vá e profetize para o meu povo Israel. E é por isso que eu vou dizer a você, o Senhor me mandou dar uma mensagem para você. Não profetize contra Israel e pare de pregar contra a descendência de Isaac. Mas esta é a resposta do Senhor. Deixa eu colocar você aqui dentro, olha só. E Amós então deu uma resposta aqui para Amazias, tá bom, queridos? Então ele está dizendo porque Amazias disse para ele, ó, para de incomodar aqui, você deveria profetizar em outro lugar, ganhar o seu pão em outro lugar, não aqui. Então por isso que ele respondeu, queridos, e disse, olha, ouça essa mensagem que o Senhor manda para você. Você está me ordenando, ô Amazias, que eu não profetize contra Israel, que eu pare de pregar contra a descendência de Isaac, mas a resposta do próprio Senhor para você, diante de tudo isso, a sua esposa, Amazias, se tornará uma prostituta, os seus filhos e filhas serão mortos e toda a tua terra será dividida. Você morrerá numa terra estranha e o povo de Israel certamente será levado para o exílio longe da sua terra natal. Então, queridos, por causa de todo esse mal que Amazias fez, veio a consequência. O Senhor usou o próprio profeta Amós para falar para ele, tá bom? Capítulo 8. O que está acontecendo no capítulo 8? Depois de tudo isso aí, o Senhor mostrou novamente a Amós numa visão, uma cesta agora, um cesto cheio de frutas maduras. E ali, queridos, o Senhor pergunta para Amós se ele estava vendo. Ele diz, sim, Senhor, eu estou vendo um cesto de frutas maduras. E o Senhor disse a ele, olha, essas frutas representam o meu povo, Israel, maduro para receber já o castigo. Então, ou seja, o Senhor estava jurando, queridos, que não iria se esquecer das obras más que todo aquele povo havia feito contra o Senhor. E ele estava dizendo, olha, farei o sol se pôr ao meio-dia e escurecerei a terra em plena luz do dia. Eu vou transformar suas festas em velórios e as alegres cantigas em gritos de desespero. Está chegando o tempo, diz o Senhor, em que farei vir fome à terra. E não será somente fome de pão e água, mas fome de ouvir a palavra do Senhor. Uau! Ele está dizendo, olha, os homens andaram por toda a terra buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão.
Queridos, isso tudo no capítulo 8. E como é que termina então o livro do profeta Amós no capítulo 9? No capítulo 9, Amós está dizendo que viu então o Senhor em pé junto ao altar. E ali o Senhor ordenou a ele dizendo, olha, quebre os topos das colunas, essas colunas que estavam ali sustentando o templo, né? Para que essas colunas então venham cair sobre todo o povo. Ele está dizendo, mesmo que eles corram, Amós, eles não escaparão. E os que sobrarem eu matarei à espada, mesmo que cavem um esconderijo. Ele está dizendo, nas profundezas eu os arrancarei dali. Eu mesmo farei planos para que eles recebam o mal e não o bem. Queridos, o Senhor mais uma vez falando aqui através do profeta Amós o que aconteceria. Entretanto, queridos, eu quero dizer para você que termina o livro do profeta Amós, claro, o Senhor falando acerca de tudo isso que sobreviria sobre a nação de Israel, mas ele diz com atenção, já no finalzinho do capítulo, falando, olha, mas eu também quero chamar a atenção de vocês. Virá o tempo, diz o Senhor, em que as colheitas elas serão tão formidáveis que logo após ter sido feita uma colheita, os lavradores começarão a plantar de novo. Eu mudarei a sorte do meu povo, Israel. Eles reconstruirão as suas cidades destruídas mais uma vez. Plantarão as suas vinhas e pomares, comerão, beberão vinho. Eu plantarei Israel na sua própria terra e nunca mais serão arrancados da terra que lhes dei, diz o Senhor. Uma coisa muito interessante, acabou, mas uma coisa muito interessante que nós percebemos aqui, queridos, o Senhor mesmo usando os profetas e apesar de todo esse mal que estava acontecendo aqui, é que, apesar de toda a maldade, queridos, apesar de toda a rebeldia, apesar de, sabe, como eu dizia para vocês, o que nós vemos aqui que fica muito enfatizado nessa época que estava acontecendo é que havia muita depravação moral. Nós vemos que as pessoas enganavam os pobres, a balança era injusta, eles enganavam muito, sabe, principalmente os menos favorecidos, né? A palavra que vai dizer a respeito disso. Então nós vemos como isso chegou de maneira muito abominável aos olhos do Senhor. Mas que apesar de tudo isso, queridos, nós vemos também um Deus muito compassivo, que sempre levantava os seus profetas, né, aqui no Antigo Testamento, para estar falando ao povo, para estar falando para o povo se arrepender, para o povo mudar. E aqui, queridos, nós terminamos o livro do profeta Amós, mais uma vez acerca disso, o Senhor levantando ele, esse profeta sendo perseguido, como nós vemos ali, né? Falamos agora há pouco por Amazias, por exemplo, é bem enfatizado aqui no livro de Amós. Também vemos a recompensa de Amazias pelo mal que ele fez ao falar todas aquelas bobagens, né, queridos? E vemos também o Senhor dizendo que, claro, chegaria o dia em que o Senhor iria mudar a sorte do povo, porque ele era poderoso para fazer. Ele não era, né, queridos? Ele é poderoso para fazer. Amém? Então eu vou ficando por aqui. Aqui não diz como foi o fim de Amós. Nós também não vamos, então, inventar um final para Amós. Nós somos cuidadosos e zelosos, né? A nos apegarmos somente àquilo que a palavra está dizendo, tá bom? Mas logo mais, nós daremos continuidade aí a partir do livro de Obadias e sempre vão ter informações mencionando aquilo que já passou. Logo, logo eu trago mais, então, informações para vocês acerca dessa palavra poderosa, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para você e nós nos vemos no nosso próximo devocional. Tchau, tchau!